Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Se alguém disser que é apóstolo Cristo da igreja, é mentiroso, é mentira dele. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Eu, como sempre, eu quero falar sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, essa fé que não vem de nós, que é dom de Deus, a graça a qual é a misericórdia de Deus para salvar todo aquele que no seu Filho crê. Ou seja, que crê que Jesus Cristo é Deus, crê que Jesus Cristo ele morreu em seus pecados. A gente agora eu vou estar falando com vocês sobre uma passagem que é muito interessante, que está em Lucas 9. Eu estava passando ali, comentando, publicando umas coisas no Facebook, e um irmão, ele tinha publicado uma parte muito interessante, que, mais que ele pareça, eu vejo muito de denominações publicar isso, carregar a cruz, que está em Lucas 9, fala sobre que alguém quer seguir Cristo tem que carregar tem que carregar a sua cruz. E muitas vezes as pessoas acham que a cruz de Cristo, carregar a sua própria cruz, é carregar algum problema que essa pessoa tem, alguma coisa, algum trabalho da vida, alguma doença, alguma coisa. Se a pessoa tem uma doença, essa é a minha cruz. A pessoa tem um filho que é uma pessoa muito apronta muito, é muito trabalhar, minha cruz, meu filho é minha cruz. Se a pessoa tem um trabalho ruim e tal, minha cruz é meu trabalho. E não é isso que a palavra quer dizer. A cruz é simplesmente quando a gente se considera morto. Porque quando uma pessoa carrega uma cruz, ali já é um cadáver. E então, quando um homem carrega a sua própria cruz, é porque ele vai ser crucificado, ele está morto. E muitas das vezes as pessoas não se atentam a isso. Carregar a sua própria cruz é considerar você morto. E já em Romanos 6 fala que se Cristo morreu por nós, nós já estamos também mortos para o pecado, mas vivemos porque Jesus ressuscitou. E assim também devemos viver para Ele. Para quem? Para Cristo. Ou seja, Ele morreu por a gente, um justo morrendo pelos injustos, que somos nós, os que cremos nele. Então, automaticamente, devemos crer em Cristo Jesus. Então, automaticamente, devemos estar mortos para esse mundo, estar mortos para o que esse mundo tem a nos oferecer. Todo tempo nós temos a nossa carne, que é fraca, e todo tempo ela vai estar sujeita aos pecados, às coisas da vida. Por isso nós devemos andar em espírito, sem dar confiança a essa carne, fugindo dos desejos da carne. E todavia, um verdadeiro cristão, ele vai querer viver com comunhão com aquele que morreu por ele, vai querer viver em comunhão com o seu Senhor, aquele que se entregou por ele, que morreu por ele. E todavia as pessoas confundem um pouco também a parte de discipulado e de uma pessoa salva. Uma pessoa salva, ela creu em Jesus Cristo e ela não pode perder a sua salvação. Ponto final. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Entendeu? Acabou, ponto final. Agora, se uma pessoa tem a vida eterna e andar de maneira errônea nessa terra, ela vai sofrer agravos, porque Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige o filho que ama. Então, todavia, ele vai receber correção. Eu não estou nem falando de uma pessoa salva que está em comunhão com a igreja. Eu estou falando só de uma pessoa salva.
independente dela estar em comunhão com a igreja. Ela pode estar salva e não estar congregando em lugar nenhum. Tem pessoas que acham, não, é um absurdo isso. Como assim a pessoa que está salva não congrega em lugar nenhum? Não, a salvação é crer em Jesus Cristo. Não é por congregar estar salvo. E automaticamente, quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ela recebe a salvação, mas ela não está andando certo, ela vai sofrer correção. Simples. Deus, ele corrige a todo que tem por filho. Se a pessoa é filho, ela quer a salvação, ela crê em Jesus Cristo, ela vai ser corrigida. Se está, que fala em Hebreus 12, se estás sem correção, se estás sem correção, é salvo? Não. Se está sem correção é porque é bastardo, não é filho. Porque um filho de Deus que anda segundo a sua própria vontade, no erro, cometendo pecado, ele vai sofrer correção do Pai. E como está em 1 Corinto 3, se ele não tem obras verdadeiras, ele vai ser, todavia, vai ser salvo, mas como que pelo fogo, de raspão, como está escrito. Quando as pessoas não querem entender o evangelho, eu acho que é a pior parte, porque você vê as pessoas que são religiosas, de denominações, todo tempo defendendo uma bandeira, levantando a bandeira de denominação X, de denominação Y, falando que não, você conhece a história dessa denominação, não sei quantos morreram afogados, você conhece a história dessa denominação, foram perseguidos. E daí? Não, mas quem fundou esse irmão, ele não fundou ela não. Mas, cara, até pode ser a intenção de fundar uma denominação, pode ser boa, a intenção. Assim como a intenção daquele que segurou a Arca da Aliança, quando a arca caiu, eu esqueci o nome dele, e ele foi consumido. Você vê que não é o que a gente quer, é a vontade de Deus. As pessoas se intitulam, eu sou um servo de Deus, eu faço a vontade de Deus. Beleza, vamos ver se você faz mesmo a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que ela é contra o quê? Facções, contra formação de grupos. E não me citou assim, mas veja o que você fala, irmão, porque eles chamavam os cristãos de seita dos fariseus, não, dos nazarenos. E a pessoa que fala isso, acho que ela não consegue compreender o que está passando, qual era o tipo de conversação que estava tendo ali. Que seita quer dizer separação. Eles estavam falando, sim, que ali a igreja era uma separação dos nazarenos, que era tido assim por causa do Senhor Jesus, que ele era conhecido como Nazareno. Então, eles achavam que aquela separação, ou seja, seita dos nazarenos, era algo assim, mas não quer dizer que devemos criar seitas, devemos criar organizações. Não, porque a palavra de Deus fala que a igreja, quem é a igreja? É o corpo de Cristo. É todo aquele que crê em Cristo Jesus, que é salvo, ele pertence a esse corpo. Independente se ele está congregado ou não, ele pertence à igreja. Igual tem um grupo de desigrejados. Não existe ninguém desigrejado. Ou pertence à igreja ou não pertence à igreja. Não tem como a pessoa ser um desigrejado. E o mais interessante é que as pessoas se perdem no quesito de não entender que uma pessoa ela é salva somente em crer em Jesus Cristo. Passou disso, já é anátema, já é um evangelho maldito. Quando eu falo que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que congregar em algum lugar, que eu preciso disso, daquilo, qualquer outra coisa além de crer em Cristo Jesus, como ele tem sendo morrido no meu pecado, no meu lugar. É somente isso, é crer que Jesus já pagou a sua dívida.
Você não tem mais pecado para pagar. E agora, por crer em Cristo Jesus, você tem Deus por Pai. Entende? Eu sou filho de Deus. Então você crê que Cristo Jesus morreu em seu lugar? Você crê que tem a vida eterna? Vamos saber no último dia. Então Deus não é seu Pai. É simples assim. Se você acha que você tem que fazer alguma coisa para receber a vida eterna, se você acha que tem que lutar, se esforçar, como o apóstolo Paulo falava, é um evangelho anátema. Não é verdadeiro. É um evangelho maldito. Porque maldito é o homem que acha que vai ser justificado por alguma obra. Não tem nada para ele fazer. Cristo já fez tudo e perfeitamente. E a palavra de Deus fala que o Senhor justifica os que creem nele. Criou Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também a palavra de Deus bem fala que somos nós que cremos que Cristo Jesus morreu em nossos lugares. Isso nos é imputado como justiça. Como está escrito em João 3, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, olha o tamanho, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que morresse no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Somente creia no Senhor. A bondade, a misericórdia do Senhor está disponível agora, a todo tempo. Eu não gosto muito de estar pregando sobre doutrinas, sobre divisões, mas infelizmente, nos dias de hoje, temos que pregar sobre as seitas, as divisões que o Senhor vinha falando já, advertindo. A gente consegue ver lá em Judas, o livro de Judas, só tem um capítulo, ele falando que os apóstolos já diziam que para eles ficarem alerta com as divisões. E todo o tempo é isso mesmo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 3, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Porventura está Cristo dividido? Ou seja, divisões não são de Deus. Deus não instituiu nem uma denominação. Ou seja, eu pertenço à denominação tal. Eu pertenço, igual eu, também outro dia desse, estava conversando com uma senhora dentro do ônibus. Eu estava indo para minha fisioterapia e conversando com ela, perguntando se ela era cristã e tal. Ela: não, eu sou católica. Eu falei: mas senhora crê em Cristo Jesus? Ela: creio. Então você é cristã. Simples. Você crê que Jesus morreu no seu lugar, tal. E comecei a expor para ela o evangelho. Ela: eu creio, tal. Mas muitas vezes as pessoas acham que por ser católicas... Não, católico ser salvo não pode. Tá perdendo de vista a misericórdia de Deus. Tá perdendo de vista as coisas que Deus faz. Deus é capaz de salvar um assassino. Deus é capaz de salvar por graça alguém que adulterou e, para esconder esse adultério, mata um outro homem que era seu amigo e seu súdito. Esse foi Davi, que adulterou com a mulher de Urias e, para poder esconder o seu adultério, o seu pecado, ele pega e manda botar Urias na linha de frente para morrer. Ou seja, que é uma coisa mais tenebrosa que essa? Ainda tem mais. Então, quando você entende que Deus perdoa, que Deus ele não salva por obras, mas ele salva pela sua misericórdia a todo aquele que crê nele. Todo o que crê em Jesus tem a vida eterna, tem salvação, já está salvo. Mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A palavra de Deus é bem sincera, ela fala o seguinte: os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões. Ou seja, a pessoa vai querer andar
no caminho reto. E se a pessoa não andar na retidão, realmente for salva, e por fraqueza da carne, ela não consegue caminhar, porque nós temos esse câncer chamado carne, que anda 24 horas conosco. Se ele estiver em fraqueza da carne e não consegue, o Senhor vai chamar a atenção dele, o Senhor vai corrigir ele, o Senhor vai açoitar ele, chegando, se for preciso, até mesmo tirando a vida dele, a vida material. A vida eterna ele não perde nunca, porque ele ganhou fazendo o quê? Nada, somente crendo. E nem esse crer veio dele mesmo, mas veio de quem? Veio de Deus, porque é dom de Deus, como está escrito em Efésios 2:8, como está escrito lá em João 6, todo o que vier a mim, quem vier, só vai a ele, a Jesus, quem foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados pelo Pai. O quê? Como assim? A fé. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor como? Pela fé. É somente isso. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Pelas obras somos salvos? Não. Pela graça somos salvos. A graça de Deus é Cristo crucificado por todo aquele que crê. É a misericórdia de Deus. É Deus demonstrando seu amor, a imensidão do seu amor para todo aquele que nele crê. Entende? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em condenação. Aquele tribunal de Apocalipse. Não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Entenda isso. Você encontra isso em João 3, em João 6, João 5, aliás, e essas duas passagens elas confirmam uma outra. Em João 6, você encontra outras passagens. Leia a Bíblia, se aprofunde, entenda uma coisa: a igreja é fundada no capítulo 2 de Atos. Entenda isso, a igreja é fundada no capítulo 2 de Atos. Dali para frente começa a igreja. E hoje, nos dias de hoje, esquece essa coisa de cura. Não estou dizendo que Deus não vai curar mais. Mas isso não é o que interessa a Deus. O que interessa a Deus é salvar almas. É levar pessoas ao arrependimento, assumirem que são pecadores, que não têm o que fazer e creiam naquele que morreu no nosso lugar. Creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. E não é pelo que você faz. Quando você se converter a Cristo, você realmente se converter, o seu coração, ele vai te clamar, porque o Espírito de Deus vai passar a habitar dentro de você. Ele vai te trazer a luz do entendimento para você não querer se contaminar com as coisas desse mundo. Não estou dizendo que você, eu não vou mais pecar, tal. Não, todo tempo, infelizmente, a gente tem que estar andando segundo a vontade de Deus. Eu vou ler aqui a passagenzinha aqui de Atos 15, rapidinho para a gente poder terminar. Atos 15, a partir do versículo 19. Pois isto julgo que não se deve, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentis que se convertem a Deus. Gentis, para quem não sabe, somos nós, que não somos judeus. Então, a gente não deve ser perturbado. Observa, só tenta. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés desde tempos antigos tem
em cada cidade homens que o preguem em cada sábado e lido nas sinagogas. Ou seja, aqui Tiago ele está deixando bem claro que o que? Os irmãos que se convertiam do gentis, para eles não perturbarem. Ou seja, o que basta para uma pessoa tá digna aqui na presença do Senhor, ela está um salvo. Ela somente se abster de sexo imoral, ou seja, da imoralidade sexual. Andar, se o cara é hétero, tá com uma mulher, o cara tem que ser hétero, né? Na verdade, se o cara é gay, deixa de ser gay. Ele pode ter a natureza de gay dentro dele, mas então, automaticamente é uma coisa que o Senhor reprova. Não estou dizendo que uma pessoa é gay, vai perder a salvação. Ela deve mortificar a sua vontade, a sua carne, e deve viver para o Senhor. E de outra maneira, se ela realmente creu e continua cometendo esses atos, ela não perde a salvação, mas ela vai sofrer a correção. A gente pode encontrar aquele irmão lá de 1 Coríntios 5, que ele estava adulterando com a sua madrasta, saindo com a mulher de seu pai. O apóstolo Paulo fala para ele ser tirado da comunhão com a igreja. Simples. E seja entregue a Satanás. Ou seja, ele está fora da igreja, agora é com ele e Satanás. Porque o espírito dele é do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala, para que a carne seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele cria em Jesus como seu Salvador, ele tem a salvação. E a gente vê mais ainda em 2 Coríntios 2, provavelmente, lá não fala se ele, mas provavelmente deve ser esse irmão, e ele se reconcilia, pede perdão e volta a ter comunhão com a igreja. Mas todo tempo, uma pessoa que realmente é salva por crer em Cristo Jesus, ela não perde a sua salvação, como muitos daí falam. E pelo contrário, eles brigam de uma tal maneira que falam que não pode pregar algo assim. Mas o apóstolo Paulo brigava lá em Gálatas. Nós vemos aqui, que eu acabei de ler em Atos 15, justamente é sobre isso que ele estava brigando lá em Gálatas, que foi essa assembleia que ele foi ter, para que eles pudessem parar de perturbar os falsos irmãos, parassem de perturbar os gentis, falando que eles tinham que circuncidar, que tinham que guardar a lei, que tinham que ter obras. Mas, todavia, é mentira isso. Hoje, tanto nós, gentis, quanto os judeus, para ser salvo somente pela fé em Jesus Cristo. Após o arrebatamento da igreja, aí sim o evangelho que volta a ser pregado vai ser o do reino. Tudo bem? Eu espero que tenha dado para entender um pouco que uma pessoa salva por Cristo não é uma pessoa que está dentro da igreja fazendo a vontade de Deus, tal, uma coisa ou outra. Mas é aquela pessoa que crê em Cristo Jesus como o seu Salvador. E ela realmente não vai querer estar em pecado, por mais que ela esteja em pecado, por fraqueza da sua carne. Mas se estiver em fraqueza da sua carne e não consegue por conta própria parar o que está fazendo de errado, vai sofrer bastante. E eu falo isso com convicção. Eu sei bem o que é sofrer, mas é melhor sofrer na mão do Senhor e ter a salvação garantida. Como ele fala, que se está sem disciplina, não é filho. Então, dê graças a Deus se você está andando errado e o Senhor te corrigir, porque a correção do Pai, boa coisa é, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.